Amém, irmãos? As horas chegaram, irmãos, para ser pregada a palavra do Senhor. Desde agora eu convido os irmãos a permanecer de pé, em reverência à palavra. Aqueles que puderem se levantar, se levantem. Aqueles que não puderem, fiquem sentados e escutem a palavra do Senhor. Também agradeço a Deus por essa oportunidade de dirigir este culto. Que seja tudo para a honra e a glória do Senhor. Os irmãos que não teve oportunidade, me perdoem, mas na próxima você vai ter. As horas correm depressa, mas agora é o primordial. É a palavra do Senhor, o alimento do céu. Olha para o teu irmão e diz assim: não fale mais comigo e nem converse comigo. Eu quero ouvir Jesus falar. Amém? Vamos orar, irmão. Esqueci, meu Deus. Estenda a sua mão para cá e vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, justo e fiel, nesta noite chegou a hora da Tua palavra, Pai. Te pedimos que nesta noite, Senhor, venha usar o Teu servo assim como o Senhor sempre tem usado ele. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa transbordar ele com a Tua palavra. A sabedoria divina desça sobre ele nesta noite, Senhor. E que a Tua palavra ela venha ter efeito no coração de cada um. Que a Tua palavra nesta noite seja o alimento para a nossa vida, Senhor. Te pedimos nesta noite, toma o Teu servo nas Tuas mãos. Usa ele como o Senhor usa. E nesta noite, Senhor, seja de forma diferente. Que o Teu poder desça sobre ele nesta noite. É assim que te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre aqui. Glória. Cumprimento mais uma vez todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Diego, deixa o fundo musical aí pra gente ficar aqui, não ficar tão silêncio aqui, amém? Glória a Deus, segura. Porque lá em Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 18, vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante Ti, e já não sou digno de ser chamado Teu filho, mas trata-me como um dos Teus servos. Poder sentar a igreja, aleluias. Foi falado aqui o filho pródigo, o filho precipitado, o filho que pediu a sua herança. Obreiro Júnior, Diácono Quincas, irmão Adriano Nascimento. Esta palavra, uma palavra muito forte, aonde antes desta palavra também veio Lucas 19, falando de Zaqueu. Mas eu quero trazer nesta palavra, meus irmãos, porque herança, ela entrega aos filhos quando os pais morrem. Mas porque o filho foi precipitado, porque ele pediu sua herança antes de seu pai morrer. Então, foi isso que ocorreu na vida do filho pródigo. Foi isso que ocorreu na vida do filho pródigo. Ele pediu sua herança. Mas não se tinha um só, Júnior. Não existia só um filho. Eram 2 filhos. E o mais moço, ele olhou para o mundo, queria conhecer os prazeres do mundo. O filho pródigo, ou como você queira falar, dizer filho precipitado, ele chegou até o pai dele e pediu a sua herança. Pai, me dá a minha parte da minha herança. O seu pai olhou assim. Com certeza, Júnior, o seu pai conversou com ele, teve um diálogo com ele.
E no versículo 1, você pode ficar sentado, viu? Fique à vontade. Diz assim o versículo 11 do capítulo 15. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai disse, e ele repartiu por ele a fazenda. No versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, pegou na sua bagagem, sua herança, e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo descontroladamente, porque na minha Bíblia vai dizer dissolutamente, porque no dicionário vai falar que dissolutamente quer dizer descontroladamente. Que quer dizer, ele estava com a sua herança, ele pegou os seus bens, pegou sua herança, ele pegou suas coisas e foi para um lugar muito distante. E ali, com os prazeres quincas do mundo, ele gastou tudo que tinha, com as meretrizes, com bebidas, com tudo. E ali, dissolutamente, depois, Júnior, ele já não tinha mais nada. Mas você continua sentado, que a gente vai trazer alguns versículos novamente, você ainda sentado para você entender. No 14 vai dizer: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. O filho moço, que tinha bens, que tinha condições, que estava com a sua herança em suas mãos, ali a fome aconteceu naquele lugar, e ele começou a padecer. Aleluias. Resultado dessa situação, meu irmão Roberto Silva, ele teve que recorrer a quem tivesse para ele comer, para ele se alimentar. Aí a gente lê aqui no versículo 15, diz: e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. O menino, o garoto, o moço que tinha condições, agora passa a ser um esmoléu, passa a ser um pobre, passa a não ter mais condições alguma e tinha que recorrer a alguém. Aí chega no versículo 16 e diz assim, ó: e desejava encher o seu estômago, ele estava com fome, porque ele tinha gastado dissolutamente, descontroladamente, sem controle. Olhava para a herança e dizia: olha, eu tenho muito, não se acaba. Ei, deixa eu te dizer, de onde tanto se tira e não se coloca, vai se acabar um dia. E o 17 diz: e tomando em si, ele caiu e disse agora. Ele tomando em si, igreja, ele parou e começou a refletir, tomando em si. Disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E o 18 diz: aonde eu trouxe esse versículo lá no início, ele disse assim, olha, começou, ele parou, caiu em si, começou a refletir, disse, falou sobre alimento que os funcionários do pai dele tinham, disse: agora eu vou levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. E o 19 diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, isso ele estava só ensaiando nos dois primeiros versículos ali, no versículo 18 e 19. Aí agora vem a realidade de tomar posição, Roberto, que ele diz: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu, olha, de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Na realidade desta passagem, meus irmãos e minhas irmãs, o pai poderia olhar assim e dizer: olha, fica aí, tu não vai entrar dentro de casa, porque tu pedisse a tua herança, tu gastasse sem controle e agora estás de volta sem nada, muito menos com a roupa do couro. Fica
fica aí. Mas o coração daquele pai era diferente. Se você vê nessa passagem, aquele pai, ele representava o próprio Deus, recebendo o seu filho. Olha, ei, você que se afastou dos caminhos do Senhor, que está querendo voltar, Jesus, ele está como esse pai aqui nesta passagem do filho pródigo. Talvez esse pai possa fechar um dia, ou fechou um dia, seus braços para não receber mais ninguém. Mas o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Pai, Criador dos céus e da terra, Ele jamais fechará os braços para você. Glória! Aleluia! O 21 dizia, o filho lhe disse, pai. Começa a analisar, meu irmão. Minha irmã, o 21 praticamente está falando o 18. O 19. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Começou o filho, mesmo sem merecer, começou a ficar ali, ó, já tendo o seu determinado valor novamente como filho, Roberto. Aleluias! E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. E o chave diz assim, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, aleluia. Glória. E começaram a alegrar-se, louvado seja o Senhor. Estás perdido, pensando no que fazer, querendo voltar. Ele diz assim, olha, filho pródigo, volta depressa, que não há mais tempo de ficar fora da minha casa, da minha igreja. Volta depressa, vem me adorar, me busca novamente, vem ter aquela intimidade comigo novamente que tu sempre tinha. Olha, eu estou te dando mais uma oportunidade para chegar, para fazer, para louvar comigo, para adorar comigo, para ficar numa comunhão comigo, para ficar numa adoração comigo. Não há tempo de dizer não, é hora de voltar depressa, porque eu estou às portas, eu estou batendo, eu quero cear com você, eu quero que você ceie comigo. Aquele pai, ele abraçou, ele beijou, colocou um anel novamente no dedo daquele menino, colocou uma roupa nova, sandálias novas, e disse, prepara o melhor bezerro para a gente comer, porque ele estava morto, reviveu, ele estava longe, perdido, ele foi achado. Nesta noite ele te diz assim, eu quero ter um encontro novamente contigo, eu quero que você esteja um encontro novamente comigo. Amém, igreja? Que Deus continue a vos abençoar. Diego, cadê o irmão Diego? Glória a Deus. Aleluia.